Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Encomendemo-nos, caríssimos, a Deus, peçamos as luzes do Espírito Santo, que nos ilumine, nos guarde, oriente bem, para que possamos ver a realidade para além daquilo que realmente, às vezes, os homens, as instituições querem que nós vejamos, e que é uma realidade distorcida. Nós peçamos humildemente que o Divino Espírito Santo nos inspire. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Trata-se, então, caríssimos, de meditarmos um pouco sobre este último motu próprio que Francisco baixou. Motu próprio sempre é lei. Façamos atenção a isto, o motu próprio é uma lei. E Francisco, então, baixa agora, baixou no dia 4, no dia 5 de setembro ela entra em vigor, esta lei que tem o título, toda escrita em latim, em inglês, em italiano, não escrita em latim, como é o costume, é a língua da igreja. Não, para Francisco não é mais. Mas, enfim, e tem por título, então, Come una madre amorevole. O documento vem motivado, traz a motivação primeiro, toda lei tem uma motivação. E pelos abusos sexuais, pedofilia e outros casos. Então, para a proteção seria dos menores, e também, diz o documento, de outros vulneráveis indefesos. Assim, reza a motivação. E, de fato, lá no parágrafo 3º, aparece uma vez a alusão aos menores, ao abuso dos menores, e dos indefesos, enfim. O interessante, né, nessa linha é que realmente não se dá no documento um relevo maior ao abuso dos menores. Antes, o primeiro artigo, o caput do artigo, a gente chama assim, né? O caput do artigo, a lembrança dos menores está no parágrafo 3º, mas o caput do artigo, ele se refere a dano. E dano grave, a gente distingue o leve, o grave e o gravíssimo. Mas o gravíssimo é aquele que se porta para toda a vida. O grave é aquele que, em um mês ou coisa semelhante, ainda dá para retornar à vida normal. Esse dano grave, contudo, se descreve com uma amplidão realmente, sambarca toda a existência da pessoa. O dano pode ser, são 4 os danos que nucleia
a lei. Isto é, o dano pode ser físico, pode ser moral, pode ser espiritual e patrimonial. Então, qualquer dano que nestas 4 áreas que engloba toda a existência humana, qualquer dano aí cometido pode ser objeto da lei. Portanto, não é mais o abuso sexual sobre menores e sobre indefesos, mas realmente se trata de toda uma gama, porque aqui estamos no caput do artigo e da lei. As pessoas a quem comina a lei são os bispos e aqueles que o direito equipara aos bispos, superiores a gerais, eparcas, enfim. A pena que se impõe é a remoção do cargo, a remoção do ofício que a pessoa exerce na igreja. Esta é a pena que se impõe com a lei. Mas vejam que o dano físico, moral, espiritual, patrimonial, pode ser qualquer um. Qualquer coisa vai sempre atingir uma destas áreas da existência humana. E o bispo vai incorrer, não por ter feito diretamente ele o dano físico, moral, espiritual ou patrimonial, mas por ter negligenciado a vigilância sobre os seus súditos. Então, na verdade, a lei dirigida contra os bispos obriga-os à vigilância, uma vigilância estreita, fina, de perto dos seus súditos. Assim. O processo que se ali descreve é realmente muito simples e célere. Fica encarregada, é um novo tribunal na igreja, fica encarregada a congregação competente, isto é, aquela da nomeação dos bispos. E quando recebe a notícia da negligência, a comissão, a congregação de Castério dá notícia para o bispo e promove uma investigação preliminar. Já nessa notícia, a congregação comunica ao bispo que pode se marcar com os superiores da congregação uma reunião e que ele deve fazer defesa. No prazo de 15 dias. Então, lhe serão apresentados todos os documentos levantados, inclusive nesta investigação preliminar, e ele deve defender-se em 15 dias. Transcorrido o prazo, se a congregação achar por bem, pode, dependendo do que ela ver da defesa do bispo, pode promover uma investigação ainda suplementar. E pode também consultar
os bispos daquela região, daquela circunscrição do infrator, e também a conferência episcopal. Pode, é uma alternativa, não há obrigação da consulta. Tudo isto é urgido, então, nestes 15 dias, a congregação pode tomar duas atitudes. Uma, aquela de remoção do bispo. Dá um decreto de remoção. Outra é o bispo encaminha o pedido de renúncia e que então seria acolhido, seria aceito. De qualquer forma, o decreto de remoção sempre deve ser submetido à apreciação de Francisco. Este deve ser consultado, deve ser notificado de que a congregação está para dar o decreto definitivo. E pronto, está encerrada. O Francisco vai consultar aí os seus juristas e dar o seu aval e a congregação pode. O efeito desse motu próprio, de fato, é colocar os bispos todos em máximo de alerta. E agora, eles, por sua vez, vão se ver compelidos realmente a estar vigilando sobre os seus súditos, sobre todos os seus súditos, especialmente os sacerdotes. Mas não só estes, também as pessoas morais, os religiosos, as religiosas, as comunidades como tal. Todos eles podem causar a negligência do bispo e a sua alta vigilância. Então, estabelece-se, eu diria, na igreja um clima realmente de suspeita, de perigo, de cuidado, E veja, diante daquela gama imensa gama do delito, pode-se pensar, por exemplo, alguém que esteja falando mal de Francisco, e se o bispo não toma uma providência, logo este padre, esta casa onde o nome de Francisco não é bem quisto, pronto, pode se operar ali, então, realmente a sanção. O fato é nítido e claro, quer dizer, se promove na igreja, se abre na igreja, se dá na igreja agora, é dado realmente na igreja o início à perseguição religiosa. O falso profeta tem nas mãos um instrumento legal para urgir a punição de todos aqueles que não estiverem de acordo com o seu pensamento. Se surge aí a notícia de que alguém não agradou o caso da comunhão aos recasados, ou do casamento a uma parelha de homossexuais, e assim por diante, tudo aquilo que vai contra, enfim, a direção que Francisco
está dando a esta contra-igreja e a esse cisma que ele provocou já com a Amoris Laetitia. Então podem provocar, podem ser punidos. Já está preparadíssimo com esse moto próprio. Pronto, a igreja está preparada para submeter-se ao anticristo. Quando ele vier, quando ele aparecer, já tem um instrumento jurídico necessário para poder fazer a força e dar início à grande perseguição. A grande perseguição sobre todo o clero, sobre todas as comunidades eclesiais, sobre todos aqueles que se lhe oporem, seja ao falso profeta Jorge Mário Bergoglio, seja ao anticristo que logo deve ser realmente apresentado. Este moto próprio. Veja o título, que diz, é interessante os títulos que Francisco tem dado às suas armas. Né? Primeiro, o ano da misericórdia. Que de misericórdia não tem nada, porque empurra ao pecado, ainda mais ao pecado, o pecador. Depois, a Amoris Laetitia, que na verdade é a liberação. Já foi liberado, já tinha sido liberado o divórcio na igreja por um outro moto próprio que o Francisco tinha baixado, e agora com a Amoris Laetitia, realmente a heresia e o cisma entram para dentro da igreja. Quer dizer, Francisco, cismático, vai contra a palavra de Deus, vai contra as determinações positivas, expressa de Jesus nos santos evangelhos, e acatada e acolhida por toda a tradição da igreja. Não esqueça que nós perdemos a Inglaterra. Perdemos a Inglaterra por causa da santidade do matrimônio. Então, toda a tradição da igreja com essa Amoris Laetitia é conspurcada. E os sacramentos, a Santíssima Eucaristia, meu Deus do céu. Então, Amoris Laetitia, tudo com amor, tudo com amor. E agora, come una madre amorevole, como uma amável e querida mãe, hein? Olha só. Com estas palavras, Francisco dá início à perseguição à igreja remanente, aquilo que realmente resta da igreja. Sendo que a máxima parte, como temos visto, porque estamos aí já há mais de 2 meses com a publicação da Amoris Laetitia, que é, como tenho dito, o cisma declarado, o cisma documentado, tendo transcorrido todo esse tempo, cardeal, bispo, assim claramente denunciando a heresia e cisma, eu ainda não vi. Padres ainda os há, poucos, tantos ainda escondidos na capa da comunicação, assim, falando abertamente, dizendo o nome e apelido. Não tenho visto muitos, alguns graças a Deus. Mas agora com esse amor materno tão lindo, tão maravilhoso que Francisco demonstra neste moto próprio, realmente todos aqueles que querem ser fiéis à verdadeira igreja, querem ser fiéis a Cristo, ao seu evangelho, ao magistério da igreja infalível, estes podem e devem ser perseguidos. Os bispos devem extinguir, devem perseguir todos estes sacerdotes, todas essas comunidades religiosas, essas famílias, esses movimentos, essas comunidades todas devem ser perseguidas pelos bispos, senão eles serão removidos do seu ofício, do seu cargo. Então, está aí
um instrumento jurídico hábil nas mãos do falso profeta e logo nas mãos do anticristo para dar-se início feroz à perseguição à igreja remanente. Que a bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe e rainha, nos acuda e que nós tenhamos força, coragem, sabedoria, prudência para saber realmente enfrentar este fim dos tempos, este momento histórico, mais do que nenhum outro, que devemos viver com santidade, com a busca realmente da prática, de colocar em prática, de viver os mandamentos de nosso Senhor, a lei de nosso Senhor. E então, tudo aquilo que virá sobre nós, será, sem dúvida nenhuma, a prática de injustiça, calúnia e mentira. Porque nós jamais causaremos dano físico, moral, espiritual, patrimonial a quem quer que seja. Saímos, como eu saímos lisos do ofício que tínhamos na igreja. Sem salário, sem contribuição nenhuma, sem previdência, sem nada, absolutamente nada. Assim vamos enfrentar, com coragem, com santidade, sem causar dano algum, antes, pelo contrário. Nós, a igreja remanente, nós é que seremos aquele ícone de salvação, olhando ao qual Deus há de ter compaixão e misericórdia para com todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí ele disse uma